A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva a informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Hoje é o dia 3 de outubro de 2017, uma terça-feira. Está no ar o programa Opinião. E eu quero abrir o programa hoje com dois assuntos. Dois assuntos relevantes, um que atinge em cheio a Câmara Municipal de Cuiabá. O juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto cassou ontem o mandato de mais dois vereadores, do Abílio Júnior e Sargento Joelson. Ele já havia cassado Marquirã dos Santos e Eliseu Nascimento. Todos os quatro vereadores pertencem a partidos que fraudaram aquela cota de gênero, aquela cota das mulheres. Só para posicionar o telespectador, todo partido tem que ter, no mínimo, 30% de candidatas mulheres. Mas é para ter candidatas mesmo. É para estimular a participação da mulher na política. Esse é o objetivo da lei. O que os partidos fizeram? Na última hora, escalaram algumas mulheres para serem laranjas, para cederem os nomes para a chapa. Essas mulheres eram filiadas no partido, foram registradas como candidatas e foram orientadas pela própria direção do partido. Olha, você é candidata, mas é de mentirinha. Você não pede voto nem para você. Você pede voto para o pastor fulano de tal. E você pede voto para outro candidato a vereador. Tanto é que teve candidatas que não tiveram nenhum voto. Nenhum voto, nenhum santinho, nenhuma reunião, nenhuma estrutura de campanha, nenhum apoio, etc. e tal. O recurso do partido era tudo para o Clube do Bolinha. Menina não entra. Era tudo contra as mulheres. O Ministério Público percebeu isso, fez a representação, ouviu depoimentos, chegou no doutor Gonçalo Antunes de Barros. Ele decidiu cassar 4 vereadores. Eles não saem imediatamente da Câmara. Eles permanecem vereadores, embora estejam cassados na primeira instância. O que pode ocorrer? Votando no Tribunal Regional Eleitoral, se eles forem cassados, aí eles deixam o mandato de vereador. Eu gostaria apenas de frisar o seguinte, que o Tribunal Regional Eleitoral não tem o direito de postergar isso. Pelo sim, pelo não, tem que decidir se caça ou se mantém os vereadores. Na minha opinião pessoal, a fraude está comprovada e, entendo fraude, eu acho que deveria punir, porque seria uma notícia exemplar para o Brasil e mais uma notícia vindo de Mato Grosso. Essa é uma boa notícia, parabenizando o doutor Gonçalo, que é filho do meu saudoso grande amigo Gilson Duarte de Barros, o Gilson de Barros, o Protesto do Povo, um dos deputados federais mais votados proporcionalmente da história de Cuiabá. Também o governador Pedro Taques resolveu fazer uma mudança geral no seu secretariado. E ele mudou ontem 4 pessoas. Maxi Russi assume a Casa Civil, Mônica Camolese dos Santos assume a Secretaria de Trabalho, Fausto José Freitas assume a Secretaria de Justiça e Carlos Correia Ribeiro Neto assume o Gabinete de Transparência e de Combate à Corrupção. São 4 mudanças e o governador admite que pode fazer mais 2. Uma delas do secretário de Desenvolvimento, Carlos Avalone, e a outra podendo ser o secretário do Meio Ambiente, Carlos Fávaro. Eu acho que o governo interrompe, age acertadamente, age com bom senso
e interrompe uma marcha da insensatez e não fica esperando o Poder Judiciário afastar os seus secretários. Ele, governo, está tomando agora a medida correta, tentando arrumar o time para chegar até o final do governo. Mas, com esses dois assuntos, a gente vai conhecer a opinião do professor Haroldo e depois do professor Lorenberg. Olá, Antero, olá, professor Lorenberg, olá, telespectador. Primeiro, com relação à cassação desses vereadores, né? Eu acho que o Ministério Público, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, agiram corretamente, até porque essa cota de gênero tem que ser cumprida, que é de 30%, né? Eu espero que essa varredura, que essa leitura, eu acredito que está sendo feita por parte desses órgãos, né? Não só especificamente esse partido que apresentou exatamente o não cumprimento dos 30% da cota de mulheres na campanha política, mas que todos os partidos devam ser investigados também, até porque esses são partidos pequenos. Será que em partidos grandes não tem também o mesmo problema? Eu acho que tem que ser verificado isso aí. Isso é uma fraude, né? E por ser uma fraude, agiu corretamente o afastamento, pedindo a cassação desses vereadores. Mas, durante a campanha eleitoral, existiram outras fraudes além dessa aí. Que, a meu ver, durante a campanha, pelo menos eu fui orientado, fui candidato a vereador à época, né? E fui orientado e cumpri rigidamente tudo que o Tribunal Regional Eleitoral pediu, né? Para que a gente, enquanto candidato, nós cumpríssemos. Mas no dia da campanha, nós tivemos, 2 dias antes, nós tivemos um anúncio por parte do próprio Tribunal Regional Eleitoral dizendo que as pessoas ou candidatos que promovessem o derrame, ou seja, aquela jogar santinho nas ruas, né, nos locais de votação, seriam punidos e seriam cassados também os seus mandatos, posteriormente, caso seriam eleitos, né? Pois é, nós tivemos também, que é uma fraude do mesmo jeito, nós tivemos inúmeros casos de derrame. Eu comprovei, fui em vários locais de votação e vi muitos santinhos, inclusive de outros vereadores que foram eleitos já em primeiro, segundo, terceiro mandato, foram eleitos várias vezes e cometeram o crime também de derrame, né? Que é uma fraude do mesmo jeito e tem o mesmo peso e a mesma medida. Eu quero saber, estou fazendo uma pergunta justamente para o Tribunal Eleitoral, se esses candidatos que promoveram esse derrame, né, serão punidos ou não. Fica a pergunta aí para o Tribunal Regional Eleitoral, que também é um tipo de fraude, né, que deve ser combatida. E a justiça é inerte. Se ninguém provocou, não vai ser punido. Pois é. Se ninguém denunciou, então, alguém tem que denunciar. Só o fato de eu falar aqui não adianta nada, né? Você viu. Mas você não denunciou. Não, na época então, muita gente não denunciou, só até matéria em rede de televisão. Saiu matéria... Não, mas denunciar não é denunciar em jornal, rádio, peticionar, escrever e colocar lá para o juiz. Porque a justiça é inerte. O juiz, se vê, não pode agir. As emissoras fizeram matéria, mostraram o derrame em vários pontos de votação. Bom, enfim. Com relação a essa mudança de secretariado, eu já disse várias vezes aqui no programa Opinião, né? Eu acho que o governo age acertadamente, né? Assertivamente, vamos dizer assim, né? Tá? Com essa mudança, ganha um gás, ganha fôlego para que possa tocar. Apesar de eu achar que essas pessoas que estão assumindo esses cargos todos não terão tempo suficiente para poder mostrar trabalho, né? Eu acho que o tempo é muito curto. Eu gostaria muito que a equipe que estava lá, né, infelizmente não pôde continuar, né, e não deve continuar em função do envolvimento, possível envolvimento em todos esses escândalos que nós sabemos, são inúmeros, são vários secretários, né? Enfim, essas pessoas que entram agora aí e assumem essa posição importante, próxima ao governador, vão dar um gás novo, né, para o governo, e eu acho que, no mínimo, minimiza a falta de credibilidade de imagem que o governo está tendo em função de todas essas declarações, de todas essas delações que foram apresentadas até agora, né? Professor Lorenberg. Senador Antero, professor Haroldo, telespectador, um grande abraço a todos os nossos telespectadores e o meu muito obrigado, aliás, o nosso muito obrigado por estar conosco. Se não fosse o nosso telespectador, o programa sequer existiria, né? Eu vou começar do final, até para reforçar o que já disseram os meus colegas, e dos quais eu concordo em gênero, número e grau. Desta vez, o governo, de fato, acertou. Está evitando, pelo menos, evitando desgaste e desgaste desnecessário.
se é um erro que não tem como você visualizar ou perceber antes, até passa. Mas quando você percebe que vai provocar um desgaste para o próprio governo e não agiu, desta vez o governador agiu de forma muito correta. Está coberto de razão. O grande problema aí é a permanência na Casa Civil do Max, do deputado licenciado Max, que vai ficar só até abril. Quer dizer, abril. Abril. E o próprio também, o Wilson Santos, vai ficar até abril, porque eles virão para a campanha para disputar a reeleição. E para ir para a reeleição é preciso sair do governo. Simples assim. Agora, com relação à fraude, eu sou partidário da ideia que você agrediu a legislação, você tem que pagar pela agressão que você cometeu. Mas é preciso fazer duas observações, até para que o nosso telespectador que está em dúvida possa resolver ou possa solucionar o quebra-cabeça. Isso não significa cassação do mandato dos parlamentares, não significa que esses mesmos parlamentares, esses mesmos candidatos a vereadores, que pode existir 3 ou 4 deles envolvidos na fraude, pode, mas não se pode estender o conhecimento de tudo isso a todos os candidatos a vereadores. Esse é um ponto para ajudar o nosso telespectador a entender. Um segundo ponto, que é bom a gente fazer a observação também, a permanência dessas candidatas, chamadas candidatas laranjas, no páreo, na disputa, não contribuiu significativamente para a conquista do cargo eletivo. Ou para cumprirem, melhor dizendo, para ser mais claro, para cumprir o coeficiente eleitoral exigido. Essas duas observações, nós devemos fazê-las até para ajudar o nosso telespectador para compreender melhor. Pode ocorrer, eu não estou dizendo que deve, estou falando que pode ocorrer, que um desses candidatos, hoje cassado, pode ter desconhecimento da fraude. Pode ocorrer. Eu não tenho a menor dúvida disso que pode ocorrer. Eu até admito que não conhece. Eu também acho que não conhece. Exatamente, porque a fraude se deu por conta das pessoas da que direção estavam da direção partidária. Direção partidária. Eu até admito que não conhece. Eu também acho que não conhece. Mas e aí? Aí é que está. Eu sou um exemplo disso. Eu acho que eu posso falar exatamente isso. No meu partido, eu fui candidato e tinha as candidatas lá. Tinha as candidatas. Laranjas? Essas candidatas, né? Eu não. Não, mas o seu partido até agora não tem representação contra ele, ele não foi condenado. Então não sei se tinha. Eu não sei se tinha. Pois é, mas eu não sei se esses candidatos que foram do meu partido. Existiam de fato. Né? Existiam de fato, eu não sei. Entendeu? O grande problema é o por seguinte, isso, professor Lorenberg. Eu acho que o senhor desenvolveu um raciocínio aí brilhante. Brilhante mesmo, brilhante. Quer dizer, o não conhecimento. E assim, a não votação dessas candidatas laranjas também não contribuiu para o coeficiente. Não contribuiu nada. Não contribuiu, está certo. O raciocínio do senhor é brilhante mesmo do ponto de vista jurídico. Só que tem um detalhe. A decisão do juiz é mais brilhante ainda que o seu raciocínio. Por quê? Porque não contribuiu para o coeficiente, não. Então, teoricamente, é uma injustiça anular a votação, já que elas não contribuíram para o coeficiente. Pois é. Ponto 1. Segundo 2, se o candidato não tem conhecimento, por que é que ele vai ser punido por algo que ele não tem conhecimento? Isso. É brilhante o raciocínio do senhor. Só que tem um detalhe. O que a lei diz? Que se não tiver os 30%, não pode registrar a chapa. O que o juiz está falando? Ele está cancelando a chapa.
Houve o registro dos 30%. Não, houve Houve o registro dos Mas houve a 30%, fraude. só que os 30% está fraudado. É fraudado. É o mesmo que não ter a chapa. Exatamente. É o mesmo que não completar os 30%. Brilhante, é uma tese brilhante, vai ser muito bonita. Claro. A sessão do Tribunal Regional Eleitoral. Mas eu acho que no direito as pessoas têm que inovar. Eu acho que o doutor Gonçalo, ao dar essa sentença, vai virar dar jurisprudência para um monte de coisa no Brasil virar inteiro. referência nacional. Referência nacional. Vai virar referência nacional. E entendo pessoalmente que o Tribunal Regional Eleitoral não pode sentar em cima disso. Que faça esse debate. Olha o debate que o professor Lorenberg propôs aqui. É evidente que os advogados vão propor esse debate lá na tribuna do Tribunal Regional Eleitoral. Vai ser muito bonito esse debate. E trará como consequência, professor, eu acredito, sabe o quê? Vão respeitar mais as mulheres. Ah, sim. Agora eles vão atrás das mulheres para realmente as mulheres participarem da campanha, participarem da organização partidária e poderem ocupar o seu espaço na política. Porque teve mulher que foi lá e deu depoimento. Não, foi Nem nela votou. Foi recomendado que eu pedisse voto para outro candidato. Foi. Né? E é o pastor aqui do nosso glorioso deputado Vitório Gale. O que está caçando o Mickey, o Rei Leão, e tal, papai. E está acontecendo isso no partido dele e ele não vê, né? Isso ele não acha que é grave. Agora, com relação ao governo Pedro Taques, eu acho que o governador também acertou. Também acho que o governador acertou na medida. Colocaria um senãozinho que seria assim, eu gosto do perfil do Maxi Russi, acho que ele é habilidoso, acho que ele tem condições de apaziguar essas relações com a Assembleia e com o Tribunal de Justiça. Acredito que a posição do governador de afastar os secretários problemas, ele dá uma sinalização de que não quer bater de frente mais com o Poder Judiciário. Acho que é uma sinalização importante. É um desarmar de armas, é um arriar armas. Eu acho que é isso muito importante, porque assim, vocês que investiguem aí à vontade, o Ministério Público, foi a proposta e vocês nossa, que julguem à vontade cada aí, um no Poder seu Judiciário. quadrado. Ele entendeu cada um no seu quadrado. Exatamente. Né? Então eu acho que a decisão do governador está correta. Eu lamento assim, não é que eu lamento a saída do Carlos Avalone, etc. Tal. Eu lamento qual que é a necessidade que o governo tinha de ter convidado o Carlos Avalone. Nenhuma, né? Para 2 meses depois tirar, por causa de uma citação. E eu quero saber o seguinte, o Carlos Fávaro está saindo por quê? É preciso fundamentar bem essa saída do Carlos Fávaro. Aí eu não entendi, o Carlos Fávaro. Não. Mas o Avalone tudo bem. Eu entendi 2 erros aqui. Primeiro, que o Carlos Fávaro não deveria ter sido nomeado, gente. Ele é vice-governador. Você não nomeia nem parente, nem vice. Como é que você demite vice-governador? Não tem como. Agora está aqui, pelos jornais, anunciando que o vice pode ser demitido. É fácil demitir vice-governador? Não é. Não é. Então, de que, mas ele foi citado na delação do Silval. Citado por citado... Tem um monte de gente aí, né? Daí tem um monte de gente. Né? Citado por citado, tem um monte de gente. Eu acho que, assim, o erro, tanto do Carlos Avalone quanto do Carlos Fávaro, dos 2 Carlos, foi lá atrás. Não deveriam ter sido nomeados. Você não vai nomear vice-governador, secretário. Você não pode nomear vice-prefeito, secretário. O melhor é não nomear, porque depois você fica com dificuldade de demitir. Sem dúvida. E, enfim, e o Carlos Avalone, que havia entrado como uma esperança de acertar, pelo conhecimento dele, essa questão do incentivo fiscal. Área importantíssima. Ele vai sair carimbado assim, em cima de uma delação que, enfim, está citado lá na delação do Silval. E quem for entrar não vai fazer muita coisa, não. Não tem muito tempo para fazer nada, não. Quem for entrar, quem ficar no lugar dele. Não, pois é, mas aí ninguém tem, né? E ainda sabendo, como alertou aqui o professor Lorenberg, que 2 dos atuais secretários ainda vão sair. Eu acho que o governo devia chegar no final do ano, quem for ser candidato sai do governo. Sai antes, né? Não é justo, com os próprios deputados que são da base, você manter um deputado como secretário da Casa Civil e outro deputado como secretário das cidades. É uma deslealdade com a própria base, professor. Sem dúvida. Porque o secretário das cidades
vai lá no interior inaugurar a obra com dinheiro do governo. E dá a visibilidade para ele. Visibilidade maior para ele, entendeu? Exatamente. Então, cria problema político também. Mas é uma tentativa de concertação. E essa concertação, infelizmente, caminhando aí no final do governo. Faltam 1 ano e 2 meses para terminar. Eleição no que vem, né? Não, a partir de junho é a eleição. Então, por exemplo, você tem Nós quanto tempo temos de 2 governo? meses este ano e 5 meses. Porque em junho já são as convenções, então nós temos 7 meses de governo. A partir do 8º mês, é pau na máquina, é pedir voto. Daqui a 8 meses, a turma começa a pedir voto. Vamos aí aos outros destaques do Opinião. Polícia Federal faz operação para combater fraudes ambientais em Mato Grosso. Madeireiros e engenheiros florestais são acusados de causar um prejuízo bilionário. Você vai ver ainda. Vereadores de Cuiabá caçados pela Justiça Eleitoral permanecem nos cargos. Eles negam manobra usando falsas candidatas. Correria no Congresso para aprovar os projetos da reforma política. Parlamentares querem mudanças para 2018. E hoje, não é que o Senado vai desafiar o Supremo? O Senado deve votar hoje a volta de Aécio Neves, desconstruindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Como é que vai ficar tudo isso? O programa Opinião está só começando. Vamos começar a opinião com opiniões. Vamos colocar na tela as opiniões que chegaram ontem à noite e hoje. Sugestão para as próximas eleições para prefeito de Cuiabá. O senador Jaime Campos, esse no meu ponto de vista, ia dar uma reviravolta em nossa cidade. Me chamo Flávio Leandro. Tá aí o Flávio Leandro querendo colocar o Jaime prefeito de Cuiabá. O Jaime espera, não sai candidato a nada agora. E depois sai candidato a prefeito de Cuiabá. Tá aí a sugestão. Jaime Campos, o Pedra 90. Vamos aí colocar mais opiniões na tela, por gentileza. Antero, tantas trocas de secretários que não tem fim. O secretário da CEMOB, que está contrariando uma empresa mexicana, pois vai gerar uma verba alta para quem está saindo e para quem está entrando. Estão com muita grana em caixa, hein? Por que tantas substituições? Será que é para lavar dinheiro igual o nosso prefeito? Eu não entendi direito, mas... Não entendi nada. Parece que estão falando da empresa mexicana. Eu não estou sabendo de nada disso. Deve ser por causa da licitação de transporte. A licitação é bom que seja internacional, é bom que seja publicada, mas não tem como impedir. Daí não tem como escolher também. Não tem como escolher. Na licitação você não escolhe quem vai ganhar. Quem vai ganhar é quem oferecer a melhor condição e o menor preço. Mais opiniões na tela, por gentileza. Boa tarde. Concordo com tudo que o professor Haroldo disse. Parabéns. Dinheiro tem, mas a corrupção não deixa ela chegar na saúde. Vilela do Santa Rosa. Isso é de ontem, né? Isso é de ontem. Isso é de ontem. Amor. Né? Que você disse. Eu posso falar muita bobagem, mas tem coisa que eu falo que é pra valer mesmo. Que é no olho. É no olho. Bem, os vereadores de Cuiabá caçados pela Justiça Eleitoral permanecem nos cargos. Eles foram condenados por compor uma chapa proporcional acusada de preencher cota obrigatória com candidatas falsas. As informações da Câmara com Ieda Bagossi. Olá, Ieda. Olá, Antero, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o programa Opinião. Os vereadores Abílio Brunini e Sargento Joelson do Amaral foram caçados pela Justiça Eleitoral de Cuiabá.
assim também como os suplentes. Na decisão, o juiz Gonçalo de Barros Neto apontou fraudes na composição da lista de candidatos do Partido Socialista Cristão, em que foram incluídas candidatas laranjas apenas para cumprir a cota de 30% por gênero. Os parlamentares se defenderam da decisão e disseram que vão recorrer em segunda instância. A gente vai recorrer no mandato enquanto ela vai para a segunda instância. Foi um advogado, foi o juiz de primeira instância que tomou a decisão da cassação do mandato. E a outra questão é que eu, de certa forma, eu falo da minha parte, eu não participei da organização de chapa, de nada do meu partido. E também fui só candidato, eu apenas me filiei e me tornei candidato. Eu sei que o partido teve muitas dificuldades de custear a campanha de muita gente, inclusive ele fez chapa pura, então ele teve dificuldade mesmo de custear essas campanhas. Teve gente que teve mais votos, teve gente que teve menos votos, mas quando eu me filiei e quando eu me tornei candidato, não tinha como eu me preocupar com a candidatura dos outros. Eu estava muito focado e preocupado com a minha. A informação que eu obtive quando cheguei no partido é que nós tínhamos uma chapa pura. Quando da minha decisão pela filiação no partido, esse foi um dos pontos que realmente me chamou para o partido, ter uma chapa pura. Agora, de maneira alguma, é até crime você tentar cuidar da campanha do seu adversário. Cada um cuida da sua campanha, e de modo que nós estamos tranquilos. Pelo mesmo motivo, o vereador Eliseu Nascimento também foi cassado. Ele aguarda a decisão da Justiça em segunda instância no Tribunal Regional Eleitoral. Como cabe recurso, os vereadores podem continuar a cumprir os mandatos. Nós já fizemos a defesa, inclusive em todos os autos constam laudos médicos, justificando a ausência das duas candidatas mulheres que foram candidatas, inclusive estão condenadas. Uma teve 2 votos, outra teve 5 votos, e parou a campanha pela metade, Justamente uma teve problemas de saúde e a outra problema de saúde com a filha. E tudo isso documentado, apresentado no próprio Ministério Público, apresentado no próprio TRE. As duas foram candidatas reais. Nesta segunda-feira, 7 vereadores de Cuiabá foram a Brasília pedir ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, mais celeridade e o compartilhamento do processo para o Ministério Público Estadual, que investiga o suposto envolvimento do prefeito Emanuel Pinheiro no esquema de pagamento de propina a deputados estaduais na época do governo de Silval Barbosa. Nos manifestamos que haja celeridade nas denúncias feitas pelo ex-governador Silval Barbosa em delação premiada. Essas denúncias envolvem uma série de políticos aqui do estado de Mato Grosso, incluindo o atual prefeito Emanuel Pinheiro. De forma que nós fomos recebidos pela chefe do gabinete do ministro, a doutora Patrícia Neves, onde nós conversamos com ela, entregamos um ofício, colocamos para ela que a população de Cuiabá quer uma resposta em relação a essas denúncias. Mas antes de chegar lá, a gente teve uma visita no Ministério Público Estadual, onde o Procurador-Geral Mauro Curvo está aguardando o compartilhamento das ações, porque é um processo que tem foro privilegiado e fica no STF. Para ele poder iniciar os trabalhos aqui, agir com mais intensidade, ele precisa do compartilhamento. As ações dos vereadores é porque a verdade realmente vem à tona. O prefeito até o momento não deu resposta nenhuma, falou que tinha provas contundentes, tinha isso, tinha aquilo, tinha documentos, mas não apresentou nada. Cuiabá precisa de uma resposta, porque ele até o momento não deu. Dois assuntos aí, Tem um vereador que entrou com a tese aí do atestado médico das mulheres, hein, professor? Eu acho que é um erro. Aliás, isso é um trem que tem que investigar no Brasil. Por que não investigar os médicos que dão esses atestados? Precisa parar com isso. Se a gente quer fazer essa campanha aqui, aponte o dedo contra a corrupção, dá atestado médico. Se o cidadão está doente, também tem que apontar o dedo. Pela madrugada, Agora, eles usaram parte da tese do senhor, Não tem nada a ver com a formação da chapa. Não sei, Eu só me registrei lá no partido, Professor Lorenberg e depois o professor Haroldo comentando tudo isso aí. Acho que o primeiro assunto, nós já falamos, a respeito da cassação
dos vereadores eleitos, cassação do mandato deles, aliás, cassação da própria chapa, não é nem do mandato, é cassação da chapa inteira, da chapa inteira, né? Agora, a outra parte do depoimento, que parece-me que nós não falamos ainda nada a respeito, e eu vou antecipar aqui a minha opinião, eu tenho certeza da desnecessidade, não tem necessidade nenhuma, de 7 vereadores cuiabanos saírem daqui, ir a Brasília para conversar com o ministro Luiz Fux, aliás, que nem contato com ele teve, mas foi a chefe de gabinete que teve, conversar lá, deixar um pedido para que agilize todo o processo. Não tem a menor necessidade, aliás, só tem a necessidade de uma coisa só, usar isso para ganhar visibilidade eleitoral, para conquistar dividendos eleitorais. Só para isso. Porque não teve nenhuma contribuição ao processo na Câmara e muito menos para o entendimento do nosso telespectador. Porque, mais uma vez, vou repetir aqui, os 25 vereadores não cumprem o seu papel. Os 25 vereadores não acionam ou não são acionados para discutir as coisas dentro da Câmara de Vereadores. Ficam à espera de outros poderes, ficam à espera do Judiciário, uma vez que eles têm prerrogativas, eles têm condições para decidirem a situação. Simples assim. Não decidir da forma como eles querem, como a CPI, que nós já falamos aqui muitas e muitas vezes. Não cabe CPI, porque a CPI investiga. E não há o que investigar, há o que julgar. Porque o vídeo é muito claro. E o vídeo não foi deturpado, o vídeo não foi acrescentado coisas que não existem. O vídeo é muito claro. Cabe aos nossos vereadores, aos nossos representantes na capital, julgar se o prefeito está e continua tendo condições suficientes para continuar exercendo o cargo de prefeito. É isso que os vereadores deveriam fazer. Professor Haroldo, então, dois assuntos. Eu acho que a fala dos 2 vereadores, dos 3 vereadores, não do terceiro vereador com relação ao atestado médico, né? Eu acho que lá realmente merece ser investigado. Mas os 2 primeiros, eu acho que teve muita sinceridade ali. Eles se tornaram vítima, né? Até porque vítima de um ninguém, enquanto candidato, fica preocupado com formação de chapa, se vai cumprir 30% da cota de gênero, não está preocupado com isso, né? Isso aí o partido que tem que se incumbir de fazer e, de certa forma, correr atrás para poder achar essas candidatas no período eleitoral, né? Enfim, eu acho que agiram corretamente, com sinceridade e passaram a ser vítima dessa história toda, né? Com relação ao Emanuel Pinheiro, eu já não espero mais resposta do prefeito Emanuel Pinheiro com relação à situação do vídeo. Esse vídeo já foi passado várias vezes, né? Até em cadeia nacional, e toda hora que se fala no assunto, fala-se no Emanuel Pinheiro, coloca-se o vídeo, né? E a mídia tem se falado muito nisso. Eu agora não estou mais esperando a posição do Emanuel Pinheiro, até porque eu não sei se vem ou se não vem essa posição. Eu estou esperando que a justiça nos dê uma solução o mais rápido possível com relação a essa situação. É uma situação grave, né? Que dá o direito de defesa ao prefeito Emanuel Pinheiro, que continua trabalhando normalmente, está inaugurando praça, por sinal a praça lá em casa foi belíssima, né? Está trabalhando, está desenvolvendo, está fazendo, mas a justiça precisa dar uma resposta para nós. Porque eu acho que por parte do Emanuel Pinheiro não vamos ter nada que realmente seja interessante, entendeu? E a justiça tem que agir. É isso que nós esperamos, né? Olha, eu acho que com relação ao prefeito Emanuel Pinheiro, tem determinadas coisas. Por exemplo, o Emanuel Pinheiro tem feito programas importantes relacionados ao seu programa de governo. Ele inaugurou a Praça da Casa, ficou belíssima. Eu, assim como cuiabano, eu fico muito honrado, né? Honrado de ver aquela praça ficou ótimo. Com o carinho com que ela foi tratada. Está bonita a Praça da Casa. E vai ficar melhor ainda com o ponto de ônibus ali. O ponto de ônibus ali vai ficar melhor show. ainda. 2, ele relançou o programa Bom de Bola e Bom da Escola, já começou o programa Bom de Bola da Escola, que era um dos compromissos do programa de governo dele, que foi um sucesso na administração do ex-prefeito Roberto França. Ele já está cumprindo com isso. 3, a secretária de Saúde, com quem eu fiz uma entrevista, ela mostrou
o trabalho importante que ela vem fazendo à frente da saúde em Cuiabá. A saúde está bem? Não, não está. Mas dentro dessa carência do Estado está devendo mais de 50 milhões, etc. e tal, ai do usuário do SUS se não fosse o funcionamento razoável da saúde pública na Prefeitura de Cuiabá. Ele está cumprindo bem o programa da Minha Rua Asfaltada. Minha Rua Asfaltada. Quem anda na zona rural de Cuiabá percebe claramente que ele está utilizando bem esse recurso do FETAB, que é destinado pelo governo do Estado. As estradas da zona rural estão bem feitas. Qual que é o problema, portanto, da gestão? Ele está implantando já o programa da creche, que é um programa da hora estendida, que é um programa importante. Então tem coisas importantes que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro está fazendo. Ou seja, se não fosse o vídeo... É isso. É que o vídeo, a imagem do vídeo é tão forte... É tão forte que acaba... Que minimiza tudo isso. Exatamente. A imagem do vídeo é tão forte... Entendeu? Que está destruindo tudo isso. E é por isso que eu acho que é um erro gravíssimo ele não falar. Embora esteja com o professor Haroldo. E eu também já joguei a toalha. Eu já joguei a toalha. Ele não vai falar mais. Ele vai falar só no processo. Isso. Né? E assim... E aí ele vai perdendo o ambiente. Porque as pessoas não querem comemorar nada disso. Olha, na política não é só obra. Na política é também a questão do posicionamento político correto, da explicação correta, da questão ética, da decência, tudo isso influi na política. Eu me lembro que o governador Garcia Neto fez estrada para Poconé. O governador Garcia Neto fez energia para Poconé. O governador Garcia Neto fez água para Poconé. Era um ídolo em Poconé. E aí, na época da divisão do Estado, ele se posicionou a favor da divisão do Estado. Vestiu a camisa do presidente. A população era contra. O que aconteceu na eleição? O povo votou contra o ex-governador José Garcia Neto. Apesar de ele ter feito obras importantes para Poconé. Dei só um exemplo. Que se não resolver o problema do paletó, tudo ou mais ficará subalternizado. A Secretaria de Educação, por exemplo, professor, está com uma questão importantíssima, que montou uma equipe de acompanhamento para fazer as obras imediatamente. À medida que vai surgindo o problema, ele tem uma equipe dentro da Secretaria para ir atendendo, etc. e tal. Então, tem programas importantes montados pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Sem dúvida. Mas se ele não se posicionar, ele vai ser prejudicado por não ter se posicionado. Intervalo e voltamos. Aqui no Sicredi fazemos juntos. Investindo na poupança, o associado participa dos resultados, fortalece a sua cooperativa e incentiva o crescimento da sua região. Traga a sua poupança para o Sicredi e venha crescer com a gente. Bem, nós voltamos com a apresentação do programa Opinião. E aqui em Mato Grosso não tem jeito, hein? Quando não é corrupção envolvendo roubo de dinheiro público, é corrupção envolvendo destruição ambiental. A Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, deflagrou nesta terça-feira a Operação Floresta Virtual. Donos de madeireiras e engenheiros florestais são acusados de fraudar o sistema de controle e causaram prejuízo bilionário. Acompanhe aí nas imagens. Nós vamos mostrar algumas imagens para vocês. Estão sendo cumpridos esse mandado de busca e apreensão em 20 endereços nos municípios de Cuiabá, Itaúba, Nova Monte Verde, Santa Carmen e Sinop. A operação visa combater a atuação de empresários do setor madeireiro e engenheiros que estão fraudando os sistemas de controle e movimentação de produtos florestais, como Cisflora e sistema DOF. A partir de um monitoramento
foi identificado que os investigados causaram prejuízos ambientais estimados em mais de R$ 1 bilhão. A investigação apontou o esquentamento de produtos florestais extraídos ilegalmente de áreas especialmente protegidas, como áreas de preservação permanente, unidades de conservação e também extraído de terras indígenas. A Polícia Federal identificou que diversas madeireiras fantasmas ou com baixo potencial produtivo foram constituídas pelos investigados em nome de laranjas, visando unicamente a geração e movimentação virtual fraudulenta de créditos de produtos florestais. Os investigados responderão por diversos crimes contra a flora, furto, receptação de madeira, lavagem de capitais e falsidade ideológica. Dá dó ver isso, hein? Quadrilha, né, Antero? Quadrilha e quadrilha braba, né? Quadrilha braba, porque aí, veja bem, é quadrilha braba e que tem apoio de autoridades nossas. Exatamente, é fraude de sistema. Então, por ser uma fraude no sistema, não envolve só empresário, engenheiro, tem mais gente nesse negócio aí. É uma cadeia o negócio, existe uma logística. A pergunta que se faz, e o nosso telespectador deve estar perguntando, mas e a SEMA não entrou nessa parceria com a Polícia Federal? Se a SEMA não entrou na parceria, então é um erro da SEMA aqui, da Secretaria do Estado. Não, aí tem rolo, aí pode esperar. Pode ser que essa fraude, o que é? IBAMA? Não, essa operação é do IBAMA. É do IBAMA. É do IBAMA. Mas na questão ambiental, a SEMA podia estar ajudando. A SEMA tem que estar ajudando, tem que contribuir. Tem que evitar os problemas. Será que é por isso que o Carlos Fávaro está saindo? Não. Não, pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser que o governador Pedro Taques tenha essa informação. Claro, mas que nós... E já ele certamente tem. Exatamente. Certamente. Pode ser E como que ele assiste o programa Opinião todo dia, o governador Pedro Taques, ele falou, peraí, eu vou ouvir esse cara, eu vou afastar logo e pronto. Não é nem isso. Ele teve essa informação bem antes que o Opinião tenha essa informação. Eu acho o seguinte, pule de 10. Tem político de Mato Grosso que vai se insurgir contra isso. Eu não queria falar isso, mas... Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu estou concordando. Não, tá bom. Porque não é possível um negócio desse. Não é possível que isso ocorra ainda em Mato Grosso. E não é a primeira vez. Pois é, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Sempre ocorreu esse tipo de fraude. E não é a primeira vez que a gente vê envolvimento da polícia para pegar essas pessoas. Agora, veja bem, a região aqui é Cuiabá, Sinop, Itaúba, Nova Monte Verde, Santa Carmen e Sinop. Nova Monte Verde, Itaúba, Santa Carmen e Sinop compreende ali a Grande e Alta Floresta. Isso. E compreende a Grande Sinop. Né? Que Itaúba está mais perto de Sinop, Nova Monte Verde está mais perto de Alta Floresta, Santa Carmen e Sinop são vizinhas ali. Né? Foram ambas fundadas pelo Ariosto da Riva. Puro de 10. Nilson Leitão vai defender os bandeirantes. É verdade, como presidente do agronegócio, porque o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, o agro pode destruir, o agro pode ficar mais rico, que se dane o meio ambiente, eles podem acabar com tudo. Idiotas! Na hora que isso aqui internacionalizar, ninguém mais compra madeira do Brasil. Exatamente. Na hora que isso aqui internacionalizar, a destruição da Amazônia, ninguém mais compra o nosso gado. Na hora que isso aqui internacionalizar, nós não vamos ter mais direito de fazer negócios internacionais. Isso é ruim até para o agronegócio. O mundo inteiro é contra isso. Essas pessoas não têm consciência ambiental. Os políticos precisam definitivamente colocar na pauta o meio ambiente. Verdade. O meio ambiente tem que entrar como pauta. O mundo quer preservar o meio ambiente e alguns políticos não. Né? Exatamente. Eles estavam lá pressionando o presidente Temer para fazer aquele decreto da renca. Que voltou atrás. Aí o presidente Temer voltou atrás. E voltou atrás acertadamente no decreto da renca. Tinha nota oficial do Nilson Leitão apoiando a destruição de grande parte da floresta amazônica. Verdade. Não dá. O Nilson Leitão foi até a metade do mandato, quando era presidente Dilma Rousseff. Depois ele virou outro, quando ele virou governo.
Ele virou agora um butinudo. Calçou as botas do Brairo Maggi, resolveu defender, ele vai tirar do Brairo o título de motosserra de ouro. Ele vai ganhar, porque não é possível que isso ocorra, gente. A Polícia Florestal precisa dar nomes dos envolvidos, dos madeireiros e de quem é que está protegendo essa gente. Né? E eu lamento, porque o Estado de Mato Grosso precisa ter uma política ambiental. Quando eu falo política ambiental, não é só política ambiental rural, não. É política ambiental urbana. É recuperar os nossos córregos. É recuperar as nossas nascentes. É recuperar as 240 nascentes de Cuiabá. É recuperar uma política de saneamento básico. É recuperar uma política de tratamento de água. É recuperar a oferta de água tratada, potável em todos os lares de Mato Grosso. Essa é a pauta de hoje, gente. Não é a pauta da destruição da floresta amazônica para que os poucos possam ficar mais ricos, à custa até da desertificação do nosso solo, que é o que isso pode trazer de consequência. Não dá. A gente precisa recuperar a capacidade de se indignar contra aqueles que matam a vida nas florestas. Quantos animais não perecem com isso? Como que fica a nossa fauna, a nossa flora? Como é que fica tudo isso diante dessa violência e dessa ganância do homem? Tem que ser cadeia neles. Vamos aí com mensagem do nosso WhatsApp. Boa tarde, bancada. Esses vereadores com essa faixa em Brasília é horrível. Se isso viralizar, vamos virar chacota. Concordo com a opinião da bancada, tudo por uma visibilidade. Graciete do CPA. Na verdade, você concorda com a opinião do professor Lourenberg. Né? A faixa, assim, eles cobrando agilidade da justiça. Agora sim que o Fux vai ser célere, né? Se não fosse a presença rápido lá dos 7 vereadores, não corria. Ele não seria célere. Mas vamos colocar mais uma informação na tela, por gentileza. Boa tarde, bancada. O ex-prefeito em exercício, Emanuel Pinheiro, não fala, sabe por quê? Porque não tem o que falar. O vídeo não deixa margem para defesa. Simples assim. Douglas de Várzea Grande. Olha essa definição do Douglas, hein? O ex-prefeito em exercício, Emanuel Pinheiro. Não, é genial a definição. Já funciona, né? Um texto brilhante do... Um abraço aí, obrigado pela audiência, Douglas. Vamos colocar mais uma mensagem na tela, por gentileza. Boa tarde. Se não tiver outro, eu anulo meu voto. Porém, Pedro Taques nunca mais. Matheus, funcionário público. Aí o Matheus ressuscitando aí o dilema da questão do funcionalismo público, né? Bem, agora nós vamos à matéria nacional. O Congresso corre contra o tempo para aprovar uma reforma política para que possa ser aplicada ainda nas eleições de 2018. Mas, para isso, os projetos precisam ser aprovados até esta sexta-feira. Vamos à matéria da Rede TV News. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu líderes e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, para tentar um acordo. Ficou acertado que a Câmara vai votar a proposta aprovada na semana passada pelo Senado, que cria um fundo público de financiamento de campanhas. De acordo com as projeções deste ano, o fundo teria 1 bilhão e 700 milhões de reais, 500 milhões da compensação fiscal, originada da propaganda partidária, e o restante de 30% das emendas de bancada. Mas para garantir a votação na Câmara, foi feito um acordo de que o presidente Michel Temer vai vetar o trecho da proposta que prevê que o fundo financiaria apenas campanhas a cargos majoritários, ou seja, candidatos a deputados federais e estaduais não teriam acesso a esses recursos. Com o veto, todos os candidatos podem se beneficiar. Mesmo com a proposta de acordo, ainda existe o risco de não haver votação. Nós precisamos de 2 partidos que votaram contra que eles mudem de posição. Se eles mudarem de posição, ótimo. A gente vai votar
para poder ter a urgência aprovada. A Câmara ainda pode votar mais 2 propostas. Uma que regulamenta o teto de gastos e uso da internet durante as campanhas e outra que incentiva a participação de mulheres na política. E o Senado ainda precisa analisar o texto que acaba com as coligações partidárias e cria uma cláusula de desempenho para os partidos. Que beleza, né? A discussão da reforma política está na Câmara dos Deputados. Isso. Aí, como a Câmara está com dificuldade de votar, o Senado falou assim, então eu já vou apressar aqui na Casa Revisora, eu voto primeiro a criação do fundo de 1,7 bilhão, né? O Jucá é corajoso, põe o peito assim, tal, pá, passa na frente e coloca tudo lá para votar e aprova um fundo de 1,7 bilhão. Isso já está aprovado no Senado. Já. E agora falta aprovar esse fundo de 1,7 bilhão na Câmara. Mas no Senado cometeu um erro. Não, e esse dinheiro é para ser usado na campanha majoritária. Só que os deputados federais que precisam aprovar esse texto são candidatos a proporcional. Ou seja, aí falou, não vão aprovar. Por que eu vou dar dinheiro só para os candidatos majoritários? Não, então inclui todo mundo aí. Tá bom, inclui todo mundo. Mas assim, fica a desconfiança, né? Quem é que as cúpulas partidárias vão distribuir esse dinheiro? Essa que é a questão. Essa que é a questão. E isso pode ser bom, porque pode embozerar tudo e não votar nada, né? E acabar com esse fundo eleitoral, né? Aí seria ótimo. Seria ótimo, Antero, acabar com o fundo eleitoral, acabar com as coligações, até porque a ideologia do nosso país não funciona, acabar com tudo isso. Dar autonomia para que o partido, né, busque recursos para poder financiar os seus candidatos, cada candidato busque o seu próprio recurso, que seja para financiar as suas campanhas, e não ficar tirar dinheiro de saúde, educação, para fazer campanha política, que isso para mim é um absurdo, num país pobre como o nosso, né? É isso que esses caras querem, eles pensam em eleição e reeleição, essa é a grande verdade, né? E se o dinheiro for público ainda, melhor ainda, né? Porque não é meu, então o dinheiro público financia as campanhas e pronto, acabou. Está errado. Esse fundo, na verdade, seria de 2,5 bi, né? Porque e se esses R$2, 1,7 bilhões e mais 800 milhões que já tem no fundo partidário. Pois é. E que no ano da eleição, portanto, teria 2,5 bilhões para os partidos brincarem aí de distribuir aos candidatos. Quer falar alguma coisa sobre isso, professor? Na verdade, são 2 fundos, né? O fundo que já existe e o fundo que está sendo aprovado. Se houver modificação na Câmara Federal, e provavelmente haverá, retorna-se para o Senado. E o Senado não vai criar caso em aprovar o que veio da Câmara. Mas tem 2 coisas que não apareceram na matéria, mas seria bom a gente estar pensando sobre isso até para provocar o nosso telespectador. E na minha opinião, a Câmara Federal acertou quando tirou fora a chamada federação de partidos. Não tirou ainda, não. Tirou fora a federação, não existe mais a federação de partidos. Porque isso, na verdade, a federação era simplesmente para dar um dibre na própria legislação. Na coligação, né? Na coligação. Então, tira fora a federação, que eu acho que agiu corretamente. O Senado deve aprovar isso com a tranquilidade. E um outro detalhe, a cláusula de barreira ou de desempenho de partidos. É algo que a população toda deveria discutir e observar a importância. Uma vez o Antero sabe disso melhor do que eu, porque a Lei 9.096, ou a Lei de Partidos, ou a Lei Eleitoral, já dizia no seu artigo 13, no artigo 13 dessa lei, já dizia ou já chamava a atenção para a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, que o Supremo, em 2006, o Supremo disse que esse artigo 13 da lei era inconstitucional. E, de fato, acabou aquele artigo 13 da lei. Agora o Supremo um grande desserviço ao país. Desserviço. Eu também acho que é um desserviço mesmo. Agora vem a chamada cláusula de barreira, em que está quase repetindo o texto do artigo 13 da Lei 9.096. Só que piorado, né? Agora piorado. Agora com 1%, quando lá era 5%. Isso, 1,5% agora, aí tem a 2%, e aí em 2030, 3%. Chega a 3%.
1,5% no eleitorado de Mato Grosso representa o quê de 2 milhões? Quer dizer, o partido que tem que ter 30 mil votos aqui para deputado federal. Não é assim. Uma coisa difícil de alcançar, não. Agora, veja essa notícia aqui, do site gazetadigital.com.br. Coloca na tela. Esposa de coronel chega algemada para depor sobre esquema de grampos. Ela foi prestar depoimento nesta terça-feira aos delegados Flávio Stringheta e Ana Cristina Feldner, responsáveis pela investigação, denominada Grampolândia. A esposa do coronel chegou ao complexo Miranda Reis, especial no Bairro Bandeirantes, algemada e vestindo o uniforme de presidiária do centro de detenção, unidade onde está desde o dia 27 de setembro, quando foi presa juntamente com o marido e outras 6 pessoas. Olha que eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas podem ser presas, mas essa questão do uso de algemas, complicado, porque estabelecer esse uso de algemas assim. Nós vamos ao intervalo, depois do intervalo comentamos esse assunto. Olá para você ligado aqui na programação da Rede TV, canal 22. Agora o VIP também está aqui, né, Ana Cristina? Sim, além da internet, além do YouTube, o programa VIP está aqui na sua TV. A gente tem um encontro marcado todo domingo às 10 da noite. 10 da noite, 22 horas, Rede TV, canal 22. É o programa VIP com você. Festa, evento e sempre um convidado especial aqui no estúdio. Sim, tudo que é de melhor, mais bonito, mais animado na cidade. Esperamos vocês, 22 horas, domingo. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Orlean. Revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean. Revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337. 65 21 29 5409. Olha, é só manifestar aqui uma opinião que eu comecei a dar. Eu sou contra o uso de algemas, a não ser que ela tenha feito alguma reação. A Polícia Judiciária Civil tem que explicar isso. Por que usar algemas numa cidadã que provavelmente não oferece resistência? Eu acho que a algema é humilhação, a algema é desnecessária, a não ser quando o bandido é de alta periculosidade. Não é o caso. Não é o caso. Embora os crimes praticados sejam feios, hediondos, dos quais eles estão sendo acusados, mas colocar a algema, eu acho assim que tem que regulamentar essa questão da algema. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já pronunciou a respeito disso. Já pronunciou. Lá com o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, desde aquela discussão lá. Até durante a condução de carro até a delegacia, tudo bem. Por quê? Porque a pessoa pode tentar se jogar do carro, pode tentar se matar, pode tentar fazer alguma coisa, aí tudo bem. Até a condução do carro da delegacia, mas sem ninguém ver, né, ir ali e tal, só para garantir a segurança da própria pessoa conduzida. Agora, lá na delegacia, descer algemada é profundamente desnecessário. Eu não conheço, não tenho amizade com essa cidadã, mas eu acho que ninguém merece isso, a não ser, repito, que seja um bandido de alta periculosidade. Você não vai conduzir um Fernandinho Beiramar dessa forma, né? Mas vamos lá, para encerrar algumas opiniões. Boa tarde, bancada. Sou Laerte de Várzea Grande, mas fala uma coisa que o prefeito Emanuel tem para falar.
Aliás, falar o quê? Na verdade, não tem explicação. O Alain, falar que eu defendo é falar a verdade. É verdade. Por isso que tem explicação. Né? É a verdade. Não, olha, verdade. eu errei. Pronto, falou. Uhum. Falou. Não dá para falar que aquela imagem, essa imagem é supostamente a minha. Como disse o Barretinho disse, essa imagem que é supostamente a minha tem que ser verificada. Né? Quer dizer, esse tipo de explicação não cabe, né? Coloca na tela, por gentileza. Boa tarde. Antero, sendo você um grande conhecedor da política, qual a sua visão sobre o futuro político do prefeito Emanuel Pinheiro, que após a filmagem está sendo chamado pejorativamente de Mané Paletó? Josué. Eu acho difícil politicamente, não sei aqui a opinião dos dois professores. Politicamente, ele está com muitos problemas para ser resolvidos. Eu não gosto da palavra acabou politicamente, porque a gente tem visto ao longo da história algumas pessoas saírem numa situação mais favorável algum tempo depois. Fundo de poço na política tem mola, né? Tem. Às vezes tem mola que... e o poço... É verdade. Cara, esse programa aqui é espetacular. Cada programa eu acabo aprendendo cada coisa nova, interessante. Né? Tá bom, professor Haroldo, obrigado. Professor Lorenberg, obrigado, telespectador. Até amanhã. Podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Informação e promoção são sempre bem-vindas para quem gosta de estar bem informado e fazer economia. Acesse a loja virtual Gazeta Digital, www.lojagazetadigital.com.br. São 24 horas com as melhores promoções e assinaturas todos os dias. Central de atendimento, troca de senhas,